A bronca com alguns julgados do STF ou mesmo do TSE não é porque se fira a coloração político-ideológica dos conservadores ou da direita. Nós, juristas e operadores do direito, e não da direita, a gente entende que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Muito antes, pelo contrário. Nós entendemos que se há rigores na lei, esses rigores devem ser para todos os lados da política, principalmente em época de acaloradas eleições gerais, como vem sendo o caso. O TSE, para muitos, um tribunal que teria se tornado juízo de exceção, tribunal de exceção, antes, durante e logo após as eleições, com medidas que ferem a Constituição Federal. Muitos juristas de nomeada de envergadura, dentre eles Ives Gandra da Silva Martins, o pai intelectual da Constituição Federal de 88, assim delibera em diversas suas aparições públicas para falar sobre essa temática. O TSE e o STF não estão sendo execrados por parte dos formadores de opinião jurídica no Brasil porque estariam ferindo aos conservadores no poder, ou porque teriam apeado, forçado as eleições presidenciais a obterem o resultado que obtiveram. Não é isso, não é isso. Muito embora esta possa ter sido um resultado prático da conduta criticável dos ministros da nossa mais alta Corte de Justiça do país. O que veementemente se critica neles é técnico, é o absoluto desapego a todos os precedentes jurisprudenciais, a toda a legislação em vigor e a própria Constituição Federal na construção de seus entendimentos, na construção de precedentes que vão ser perigosamente seguidos pelos tribunais inferiores e pelos juízes monocráticos. A questão, por exemplo, das opiniões políticas exteriorizadas nas mídias, nas redes sociais, publicamente, ofendendo a importantes personagens da República. Vão os senhores ministros do Supremo e ressuscitam a lei morta, a Lei de Segurança Nacional morta, para enrijecer o tratamento a ser dado a estas pessoas que manifestaram sua opinião. Exemplo, deputado Daniel Silveira, de maneira democrática, porém inconsequente, admitamos, de maneira democrática, porém criminosa, admitamos também. Mas se dá um trato diverso daquele que a lei penal daria, por exemplo, para um pedreiro que xinga um mestre de obra. Aí vale o Código Penal, artigo 138, 139, 140, calúnia, injúria e difamação. Ou seja, existe remédio jurídico adequado para esse tipo de conduta. O STF, depois dele o TSE, cria um precedente de aplicar a Lei de Segurança Nacional que ele não tem legitimidade, que possui tipos penais abertos, que a ela não foi dada guarida pela Constituição Federal, como eu cansei de falar aqui. É esse o motivo da insurreição de muitos quanto à linha de entendimento e aos precedentes perigosos orientados e geridos e gerados pelos nossos tribunais superiores, que dá aos senhores ministros uma visibilidade midiática excessiva, que, aliás, já nasce há mais de uma década atrás, pelo menos, com a TV Justiça. Na época da TV Justiça, não havia mídia social, não havia rede social, engatinhava, não se falava em plataforma de streaming. A TV Justiça era a nova novidade do mercado. Era tudo de bom em termos de mídia relacionada com o funcionamento do Poder Judiciário. Só que, em alguns pormenores, funcionou como uma faca de dois gumes, foi um tiro no pé. Deu uma superexposição para os ministros do STF, mais ainda, né? Mas também para o STJ, uma superexposição para os seus julgados, para as suas pessoas, muito além de seus cargos. E na famosa ação penal 407, o julgamento do mensalão, o senhor Joaquim Barbosa, o ministro Joaquim Barbosa, que botou, naquela ocasião, a alta cúpula do PT atrás das grades, agora declarou voto a Luiz Inácio Lula da Silva. Para os senhores verem que, como dizia Roberto Carlos, estrelas mudam de lugar. Mas, enfim, os ministros do STF, esse pessoal, Alexandre de Moraes, Barroso, Fux, Toffoli, Fachin, principalmente Fachin, esse pessoal vai ter que andar, esses ministros, mesmo depois de aposentados, até o fim da vida, eles vão ter que andar fortemente seguros por seguranças armados e carros blindados. Vão ter que
se esconder em verdadeiro exílio fora do Brasil por conta dessa superexposição deles. Mas ao falar das inquietudes quanto à segurança dos ministros da nossa mais alta Corte de Justiça, eu me refiro não somente à segurança jurídica, mas à segurança pessoal deles, e ao mencionar também a diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva, eu me recordo aqui de um fato importante, estranho de ser dito por um juiz de direito. Nunca me faltou, em mais de meio século de vida, nunca me faltou a justiça divina. Ela não falha, ela não falha. Para vocês que estão descontentes com o funcionamento dos tribunais superiores, com o resultado das eleições, com diplomação, com inseguranças jurídicas, não temam. A justiça divina não falha. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.